Olá, pessoal. Hoje vamos falar do problema da seleção do késimo elemento e o problema da contagem de inversões. Bom, antes disso, uma breve motivação. Por que é necessário aprendermos algoritmos? Porque com esses algoritmos que estamos aprendendo, nós podemos usar as ideias centrais do mesmo para novos problemas, para resolver novos problemas, como adaptando as soluções que nós estamos desenvolvendo para problemas e situações diferentes. Bom, vamos ver agora o que é o problema da seleção. Bom, a ordem de um elemento é uma medida de grandeza dele em relação aos seus pares. Então, seria a grandeza relativa dele em relação aos seus pares. Assim, se a ordem de um elemento é k, então existem k elementos de valor menor do que o dele. Por exemplo, eu sou a pessoa que tem a ordem 3 de peso. Significa que tem 3 pessoas que têm peso menor do que eu, no exemplo que eu estou dando. Outro exemplo. Dado esse vetor aqui, 3, 2, 5, 4, 1, eu tenho a ordem 3. Qual que é o elemento de ordem 3? É aquele que tem 3 elementos menor. Então, esse aqui não tem nenhum elemento menor do que ele. Esse tem um elemento menor. Esse tem 2 elementos menores. Portanto, 4 tem 3 elementos menor do que ele. Então, o elemento de ordem 3, aqui é o 4. Qual que é o problema da seleção? Tá? Se a gente estiver pensando num vetor ordenado, o elemento de ordem k vai ocupar a késima posição do vetor. Então, fazer a seleção em um vetor ordenado é trivial. Você retorna o elemento da késima posição. Tá? Nós podemos definir a ordem começando de 0 ou 1. Nós escolhemos definir de 0, porque aí fica fácil, tá? Já que os nossos vetores também começam da posição 0. Então, o elemento de ordem k ocupa a posição vk, se o vetor estiver ordenado. Então, por isso que nós estamos começando a definir a ordem, né? A partir do 0, tá? Então, o v de 0, o que significa o v de 0? Se o elemento estiver ordenado. Tem 0 elementos menor do que ele. O que é o V de 1? Tem um elemento menor do que ele. E assim sucessivamente, ok? Bom, nós podemos fazer duas maneiras essa seleção, né? Esse algoritmo de seleção do késimo elemento. Tá? A primeira ideia é uma ideia baseada no selection sort. O que a gente vai fazer? Nós vamos pegar o elemento mínimo do sufixo do vetor, que é o iésimo menor dentre de todos, vai ser colocado na iésima posição. Ou seja, eu vou fazer o selection sort para achar o késimo elemento até esse vetor ordenado ter tamanho k, certo? Até ele ir de 0 a k. Quando ele for de 0 a k, eu considero que está ordenado. Ok? Então, aqui, olha, como é que funciona. Então, aqui tem um algoritmo de seleção. Para ir de 0 e menor do que k, e mais observe que eu só vou até k, né? Então, aqui eu tenho o índice do elemento de mínimo, por enquanto começa com i, e aí eu vou fazendo a troca, se eu encontrar um elemento menor do que i, tá? E aí, então, eu retorno o v de k, porque eu ordenei até k, né? Então, é a ordem. Qual que é a ordem disso? Ordem de k vezes n, tá? Porque eu estou percorrendo o vetor, eu tenho um laço aqui, ó, de k, e aqui um laço de ordem de n. Então, por isso que é a ordem de k vezes n aqui, tá? Isso aqui é eficiência de tempo. E qual que é a eficiência de espaço? A eficiência de espaço só usa os auxiliares. Os auxiliares não dependem do tamanho do vetor, portanto, é da ordem de 1. Lembrando que esse vetor aqui está sendo passado por referência,
Ou seja, não está sendo feita uma cópia dele na memória na chamada da função. Cópia local nós temos de n e cópia local nós temos de k. Variável local i, j, índice mínimo. Então, a gente tem aí 5 variáveis locais que não depende, o número dessas variáveis não depende de n. Por isso que a ordem de espaço é a ordem de 1. Também existe o método de seleção do késimo elemento baseado na ideia do heap sort. Como é que se faz? Nós vamos aplicar o heap sort, ordenando uma parte do vetor até achar o késimo elemento, certo? Então, a gente vai ter uma parte ordenada, tá? E uma parte que não está ordenada, tá? Então, o elemento máximo do heap, que é o m-1 menos ésimo, menor do vetor, será colocado na posição m-1, tá? Então, ele vai ser colocado aqui, certo? Depois que ele for colocado nessa posição, eu já tenho o késimo elemento, eu não preciso continuar ordenando o resto do meu heap. Então, esse resto aqui não preciso ordenar. Porque eu já sei que todos que estão para cá, né? Eles são menores do que esse elemento que eu coloquei na posição de m-1. Então, como que funciona? Primeiro eu vou aplicar essa função desheap para gerar o heap. Lembrando que essa função, ela tem um custo de ordem n para construir o heap, certo? E depois eu vou aplicar essa construção de heap de m igual a n, ou seja, se eu tiver um vetor aqui, né? Então, eu começo de m igual a n, tá? E aí, eu vou trocando e vou fazendo essa ordenação até com que esse m seja maior que k, tá? Até esse m atingir o k. Quando esse m atingir o k, eu vou ter feito a troca de m-1, tá? m-1 com o elemento maior do vetor. Então, esse cara m-1 já vai estar na posição correta. E esse é o elemento que eu tenho que retornar, tá? Que é o v de k, que é o késimo elemento na seleção, tá? Então, uma coisa interessante é que esse laço tem ordem de n. Esse aqui, olha, ele vai ter a ordem de n menos k, tá? N menos k é log de n, porque esse desheap, ele é log de n. Aqui a gente tem n menos k executando, né? Se esse n menos k menor ou igual que n log n, isso aqui tem uma tendência a ter um algoritmo linear da ordem de n, tá? E o espaço usado é um espaço também constante, que independe de n, então a eficiência de espaço é da ordem de 1.